E por último, né, eu quero falar sobre a vida espiritual. Eu não sou uma pessoa de ficar trazendo muito conteúdo aqui de natureza religiosa, espiritual, né? Porque eu acho que, não sei, eu entendo também que tem muita gente aqui que não compartilha, né, da mesma fé. Mas o que eu vou compartilhar aqui, gente, como eu disse anteriormente, é segundo a minha fé, a minha experiência. Então, eu venho de uma família cristã, né? E a minha fé é cristã, então assim, se você tem uma outra religião ou se você não tem nenhuma religião, tá tudo bem, respeito você, né? Talvez essa parte não te agrade tanto, mas assim, não tem problema. Eu vou compartilhar minha experiência, não posso falar de outras experiências que eu não tenho, de outras fés que não são minhas, então só posso falar daquilo que é meu. Então, eu quero falar sobre a espiritualidade, né? Porque, engraçado, muita gente investe no corpo, malha, se alimenta bem, cuida da estética, vai no dermatologista, faz isso e aquilo, ótimo. Muita gente também já entendeu que investir, né, nas emoções, nas boas memórias, né, na saúde mental também é importante. Então a pessoa ali faz sua terapia, tem os momentos com a família, com os amigos, ótimo também. Mas às vezes essa pessoa esquece que ela também existe o espírito, né? E assim como a gente alimenta o corpo, a alma, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Para quê? Para que haja uma coerência. Porque quando há uma coerência, quando a gente alinha tudo, a gente se torna uma pessoa mais feliz. Tem muita gente, talvez você está aqui me assistindo e você tem tudo. Você tem casa, você tem carro, você tem uma família incrível, uma mulher linda, filhos maravilhosos, você tem tudo. Só que quando você deita, você sente aquele vazio, você sente aquela tristeza, você sente que parece que ainda falta algo, algo te incomoda que você nem consegue explicar, mas fica faltando alguma coisa. E aí eu vou te dizer, meu amado, minha amada, quando você chega nesse nível, sabe, de incômodo, que você não sabe explicar, e é porque o seu espírito, ele está gritando, precisando de Deus. Será que a gente alimenta o nosso espírito? Né? Será que a gente investe em nosso espírito? Como é que eu invisto no meu espírito? Segundo a minha fé, existem 3 formas de você cuidar do seu espírito. A primeira delas é a oração. Então a gente sabe que a oração é o diálogo que você tem com Deus. Né? Gente, relacionamento com Deus é o que eu sempre falo. Eu não gosto de ficar falando de religião. Ai, a minha religião é essa. Não gosto desse nome. Eu gosto de falar de relacionamento com Deus. Porque o que conta no final das contas não é quantas vezes você vai à igreja. Não é o tamanho da sua saia, o tamanho da sua blusa, mas o seu relacionamento com Deus que vai contar. Como é que anda seu relacionamento com Ele? Né? Você investe, como é que você investe, como eu disse? Na oração, é o primeiro ponto, que é o diálogo que você tem com Ele. É engraçado porque, além da oração, né, a gente tem a palavra, que é a Bíblia, que é onde, né, onde nós cristãos encontramos, né, tudo o que precisamos. E nós temos também essa questão do jejum, né, e essas ferramentas que a Bíblia instrui também, que é uma forma da gente se conectar com Deus. Então, por exemplo, a oração, uma vez eu estava refletindo sobre isso, a oração é a sua palavra, né? É a sua mensagem para Deus. Quando você ora, você está conversando com Deus, você está falando com Deus, né? Já a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus para você. Então, olha, precisa ter esse diálogo. Você precisa falar, mas você precisa ouvir. Então, essa conexão é a conexão perfeita, né? Então, assim, o que eu posso fazer lá para me tornar uma pessoa mais feliz? Você já fez sua oração hoje? Né? Você já falou com Deus hoje? Né? Você já leu pelo menos um versículo da Bíblia? Gente, eu vou confessar para vocês. Eu não era uma pessoa, né, apesar de ter vindo de um lar cristão, eu não cresci uma criança muito assim de ler a Bíblia, não, essas coisas. Meus pais falavam, ensinavam, mas eu não gostava. Até porque quem já cresce nesse ambiente, muitas vezes toma até um pouco de uma aversão, né? Porque querendo ou não, vira uma disciplina, vira uma obrigação. E quem é criança, adolescente, não gosta. Então,
eu fui aprender sobre o valor disso já grande, assim, já, sei lá, a partir dos 17, 18 anos que eu fui ter mais esse entendimento meu e não que alguém passou pra mim, entende? Então é importantíssimo. Eu vou contar uma experiência minha aqui, espiritual, né? Que é uma experiência muito simples para quem crê, você vai ouvir aí, mas é algo forte mesmo. Uma vez eu marquei de, olha para você ver o poder que tem de você estar conectado com Deus. Estava eu aqui na minha casa, aqui no apartamento, e eu tinha marcado para ir ao salão à noite, porque não tinha outro horário na agenda da pessoa, né, do salão. E ela falou assim, ó, Laire, vem aqui 8 horas da noite, lembra até o horário, porque marcou muito, assim, na minha memória, né? Vem aqui fazer isso porque eu só tenho esse horário. Eu falei, tudo bem. E aí, a minha rua aqui é bem parada, né? Então, assim, é uma rua que não tem quase movimento, dá um pouquinho de medo. Eu falei, tudo bem. Aí, no dia, na hora de sair, eu me arrumei, peguei a bolsa, peguei o celular e peguei o dinheiro, né, pra poder fazer o pagamento, enfim. Quando eu estava saindo, o que acontece? Veio uma voz, gente, sério. Veio uma voz, assim, na minha mente, no meu coração, e falou assim, guarda o celular. Aí, na hora, eu me assustei com aquilo ali, eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque eu não sei se já aconteceu com você, de Deus falar com você, de ter aquela intuição, que às vezes você acha que até uma intuição, mas na verdade é Deus, e você fala assim, ah, isso aqui deve ser coisa minha. E eu fiz isso. Peguei, ouvi aquilo e falei, não, isso aqui deve ser coisa minha. Aí peguei, falei, vou pegar meu celular e vou. E aí eu tava terminando, né, de me arrumar, pegar as coisas, ajeitar tudo, e aí veio de novo a voz, guarda o celular. Gente, aquilo me incomodou tanto, porque assim, sabe quando você fica meio perturbada com aquilo ali? Porque eu não entendi, eu fiquei assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Sabe, me veio assim, será que vai acontecer alguma coisa? Não, acho que é coisa da minha cabeça. E eu teimando ali com aquela voz, que depois eu sabia, né, entendi que era Deus, mas no momento fiquei assim, achando que era coisa da minha cabeça. E peguei, gente, eu saí tão assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Tudo isso aqui, né, mentalmente, porque eu não verbalizei, eu tava, né, nesse momento arrumando minhas coisas e tal, então eu falei, quer saber de uma coisa? Na minha mente, vou pegar o celular e vou. Peguei na minha rebeldia, peguei o celular, botei. No dia, eu botei aqui, ó, dentro da calça. Olha pra você ver, coloquei aqui dentro da calça, tava de calça. Peguei minha bolsinha, coloquei o dinheiro e desci. A porta do meu apartamento só abre por dentro, não abre por fora. Então, como eu saí nas pressas, eu bati a porta e fui descendo as escadas para poder ir pro salão. E eu ia andando, certo? Não tava de carro, nem nada, nem Uber, nem nada. Eu ia andando, porque o lugar não era longe, tipo assim, era um pouquinho longe, mas não tão longe. Dava para ir a pé. Aí, quando eu comecei a descer as escadas, eu lembrei. Falei, meu Deus, esqueci a chave. Aí, subi de novo. Minha irmã tava aqui dentro, né? Porque, como eu disse, só abre por dentro o apartamento. Toquei na campainha e ela veio. Quando ela veio e abriu a porta para eu entrar, a voz que havia falado para eu guardar o celular veio de novo e falou assim, é a sua última chance de guardar o celular. Moço, sério. É assim, até forte falar isso pra vocês. Foi exatamente assim, como eu escutei. Claro que não era uma voz, né? Tipo, você não tava escutando uma voz. Foi algo, sabe quando é na sua mente, mas você fica confuso, porque você não sabe se é o seu pensamento e tal. Aí veio aquela voz interior e falou, é a sua última chance. Gente, falou exatamente assim, é a sua última chance de guardar o celular. Aí naquele momento eu senti um medo, né? Porque foi tipo assim, a palavra final. Guardei o celular, deixei o celular aqui, né? Em cima da mesa, peguei a chave e desci. Quando eu desci, que eu moro num prédio, que eu bati o portão lá embaixo do meu prédio, que eu tava no meu passeio, no passeio do meu prédio, 2 caras me abordaram, pegaram o celular, né? Pra pegar o celular. O primeiro lugar eu tava com a bolsa. Engraçado que quando isso acontece, né? Geralmente vai logo na bolsa. Não. O rapaz, né, que me abordou pra roubar o celular, ele já veio aqui, ó, no lugar que eu tinha colocado
Ou seja, sem ele saber, é como se, sabe, tipo assim, se eu tivesse colocado o celular como eu estava fazendo, eu teria perdido meu celular aquele dia. Teria perdido na porta da minha casa, gente. Sério. Imagine a decepção, a frustração, a raiva e a culpa que eu iria sentir se eu não tivesse ouvido aquela voz. Então talvez você tá assim hoje, você tá ouvindo a voz de Deus no seu coração, na sua mente, você tá assim, meu Deus, eu não quero fazer isso. E você tá fugindo disso. Eu entendo, às vezes não é fácil obedecer, mas vale a pena, gente. E quando você entra em harmonia, né, quando o seu corpo, né, a sua alma e o seu espírito entram em harmonia, você encontra a felicidade. Né? Você encontra a coerência, porque o corpo está sendo cuidado, a sua mente está sendo cuidada e o seu espírito está sendo cuidado. Então, meu conselho para você, se você tem essa fé, se você crê no que eu estou falando, não deixe de fazer sua oração, porque é a sua mensagem para Deus. Não deixe de ler a Bíblia, porque é a mensagem de Deus para você. Não deixe de fazer o jejum, porque o jejum é a ferramenta que Deus te deu, né? Então, para você se conectar, para você estar mais atento, para o seu coração estar mais sensível, para ouvi-lo. Talvez se eu tivesse com o meu coração mais sensível no dia do celular, naquele episódio, eu não precisaria, né, ouvir a voz de Deus 3 vezes, ou foi 4, sei lá, que ele falou no meu coração. Talvez na primeira eu já teria guardado o celular, porque eu falaria, olha, Deus tá falando aqui dentro. Mas não, eu teimei, e Deus foi tão bom que ele ainda me deu a chance de não ter o meu celular roubado. Então, assim, quando a gente está conectado com Deus, gente, faz toda a diferença. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre algo fundamental, que é para selar tudo isso que eu disse. Qual é o seu propósito? Qual o propósito de vida que você tem? Alinhado a tudo isso que eu falei, aos cuidados com o seu corpo, aos cuidados com a sua mente, né, a sua alma, e aos cuidados com o seu espírito. Qual é o seu propósito de vida? Laire, como é que eu encontro o meu propósito? O que você nasceu para ser, para fazer? Propósito tem a ver com direção, né? Tem a ver com objetivo de vida, tem a ver com sentido de vida. Né? A gente fala assim, qual o sentido da vida? Por que eu nasci? Por que eu tô vivo? Então essa é a pergunta que eu faço para você. Qual o sentido da sua vida? Né? Para que você nasceu? Ou para quem você nasceu? Ah, eu nasci para ser pai, nasci para ser mãe, nasci para ter isso, para ser tal, para ser, sei lá, um advogado, um médico. Sim, mas existe um propósito maior, entende? Existe sempre um propósito maior. Será que você está nesse caminho? Será que você tem cumprido o propósito que você nasceu para cumprir? Quer ver? Amiga, me dá esse livro, por favor. Esse livro, ele tem um propósito, certo? O propósito dele é gerar conhecimento, é informar. Então, quando o propósito dele é eu chegar aqui, abrir e aprender e me manter informada, não é isso? Se eu pegar esse livro e usar para limpar poeira, ele vai funcionar? Não. Se eu pegar esse livro e usar para varrer a casa, ele vai funcionar? Não, ele vai rasgar, ele vai estragar. Sabe por quê? Porque o propósito desse livro é para que alguém leia. O propósito desse livro é para informar algo a alguém. O propósito desse livro não é para tirar poeira, não é para varrer a casa. Para isso nasceu a vassoura, que é para varrer a casa. Nasceu o paninho de tirar a poeira, entre aspas, né? Que ele tem um propósito de fazer isso. Então, assim, se você está em um caminho fazendo algo que você não nasceu para fazer, seja na sua profissão, seja no sentido espiritual, né? Seja no sentido relacional, você vai acabar se frustrando. Porque aquilo que você nasceu para fazer, ele precisa estar em prática na sua vida. Vou dar mais um exemplo. Eu me formei em jornalismo porque eu sempre me identifiquei com leitura, sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de falar, como vocês percebem. Então, como é que a gente encontra o propósito? Geralmente, o seu propósito de vida, ele está alinhado aos seus dons, né? Às suas habilidades. Então, por exemplo, já pensou se eu tentasse ser médica? Gente, eu sou uma pessoa super sensível, super emotiva, super ansiosa, eu fazendo uma cirurgia tremendo lá. Ai, meu Deus, se eu matar essa pessoa, pai, tem miséria. Sabe, tipo, não ia dar certo. Ai, meu Deus, a pessoa lá, sei lá, porque infelizmente o médico tem que enfrentar isso, né? Perde ali um paciente,
A pessoa que nasceu para aquilo, ela vai ficar triste, ela vai, né, sentir o luto daquilo ali, mas ela vai saber se equilibrar, porque ela nasceu para aquilo. Tem alguns que nem sentem mais, mas eu não daria para isso. Eu não conseguiria ver um paciente meu morrer e eu ficar, não, tá tudo bem, é da profissão. Eu não conseguiria. Então, assim, outra profissão que não daria pra mim, eu morro de medo de bicho, de inseto. Se entrar uma aranha aqui, gente, eu deixo a aranha aqui gravar o vídeo pra vocês, porque eu não vou gravar vídeo com uma aranha, com um sapo, com um negócio dentro do meu quarto. Eu tenho medo, sou medrosa. Então, assim, pensa aí, eu bióloga. Seria a bióloga mais frouxa que existe, porque não daria certo. Então não dá para eu querer seguir um caminho que não tem a ver com os meus dons, com as minhas habilidades. Então eu fiz jornalismo. Por quê? Porque eu uni o que eu gostava de fazer, mas o que eu era boa em fazer. Porque propósito é isso, é o que você gosta e o que você é bom. Então, assim, eu jamais faria matemática. Gente, eu perdi matemática, ficava em recuperação, todo ano eu ficava de recuperação em matemática. Meu Deus, me traumatizou. Eu tinha notas excelentes em redação, português, história, mas matemática, misericórdia. Era assim, passava arrastado todo ano. Por quê? Porque eu não tinha dom para aquilo. Eu tentava, estudava, mas eu não nasci para aquilo ali. Então, como é que eu seria ou faria uma faculdade de matemática? Sem condição, né? Eu ia me frustrar. Ia frustrar a matemática, que ia sofrer me vendo ali errar cálculos mínimos, né? Enfim. Então, assim, eu escolhi a área que eu dou frutos, que é a área da comunicação, que é a área que, além de eu me sentir confortável, né? Que eu entendo que eu dou melhores resultados, eu gosto disso. Eu sinto prazer nisso. Então, como é que você acha o seu propósito? Descubra aquilo que você gosta e que, além de gostar, você é bom. E faça. E isso deve ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Se você nasceu para ser um padre, para ser um pastor, para ser, sei lá, sabe, um médico, se você nasceu para cuidar de pessoas carentes, se você nasceu para cuidar de animais, eu não sei qual o propósito da sua vida. Mas seja qual for o propósito de sua vida, você deve cumprir. Porque quando o seu propósito está em prática, você é mais feliz. Você pode ter certeza que a felicidade vem. Não adianta fugir do seu propósito. Se você nasceu para ser advogado, você tem que fazer o curso de direito, porque quando você se tornar um advogado, você vai ser feliz e você vai dar muitos frutos naquilo ali. Se você nasceu, sei lá, para cantar, siga o seu propósito. Se você é bom nisso, se você gosta disso, siga o seu propósito. Não quer dizer que você não possa fazer outras atividades ou que você tem que se prender aquilo e não fazer mais nada da sua vida. Não estou dizendo isso, mas você precisa alinhar o seu propósito na sua vida, porque só assim você vai encontrar essa plenitude, essa felicidade. Porque eu acredito que a felicidade não é a ausência de tristeza. A pessoa feliz, ela pode, né, passar momentos de tristeza, de dor, porque isso é natural da vida. É do ser humano, isso é normal. Mas ser feliz é mesmo na caminhada com tristezas, você ainda mantém a paz, você ainda mantém a alegria de viver. Né? Eu conheço pessoas que têm histórias muito tristes, mas quando você pergunta para ela, você é feliz? A pessoa fala, eu sou feliz. Passo necessidade, passo aperto, nem sempre tenho dinheiro, mas eu sou feliz. E conheço gente também que é muito abastado de dinheiro, de condições, e você pergunta, você é feliz? Não. Tenho tudo o que preciso, mas não me sinto completo. Então, o que está faltando na sua vida? Começa a refletir hoje, né? E começa a agir em prol disso. Não só pensar, porque pensar sem ação não muda nada. Mas pense e também coloque em prática, porque eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que esse vídeo, né, sirva e seja inspiração, seja motivação para que você prospere na sua vida, para que você alcance seus objetivos e para que você seja uma pessoa mais feliz, porque uma pessoa feliz torna as outras pessoas felizes também. Beijos para todos vocês e até a próxima!